É o primeiro grande desafio que nós temos na vida: aprender que Deus mora em nós. E esse é o princípio fundamental de toda religião: nos ensinar que nós somos um templo santo. Você ter a consciência de que você é um território santo, habitado pelo sagrado, isso faz toda a diferença. Porque isso faz com que você modifique o jeito como você se interpreta. Já parou para pensar que muitas vezes nós damos errado na vida, ou não conseguimos alcançar os nossos objetivos? É porque a gente se interpreta errado. Quantas vezes você olhou com desprezo para você mesmo? Quantas vezes você não foi capaz de acreditar nos seus sonhos? Quantas vezes nessa vida você permitiu que o pior do outro viesse morar dentro de você, porque infelizmente você se assumiu assim, como sendo um território que o outro faz o que quer? Quantas vezes na vida você sofreu justamente porque foi duramente traído? E quando você é traído, o que na verdade dói em você é essa identidade. Oh meu Deus, eu quero ser único. Eu quero receber o valor que eu mereço. Eu não quero que a minha identidade fique banalizada. A traição não é nada mais, nada menos do que você trair o significado do outro na sua vida, não é assim? E essa retomada de posse, minha gente. Acreditar em Jesus é você viver o desafio diário de você pegar essa parte que lhe cabe. É dele, mas está em você. Jesus deixou uma parte preciosa dele em você, que se chama dignidade. E a gente, no desafio de viver nos dias de hoje, onde as pessoas se banalizam tanto, onde as pessoas se traem com tanta facilidade, a gente precisa todos os dias, logo de manhã, olhar nos espelhos, onde a gente se reflete, e a gente cantar isso para a gente mesmo. No meu interior tem Deus. Tem Deus. E não há nada nessa vida, ninguém tem o direito de entrar nesse solo sagrado que sou, banalizando. Se tiver que entrar na minha vida, se tiver que entrar na sua vida, terá que saber que no seu interior tem Deus. Que você até é um território sem fronteiras. O coração nem tem porteiras, mas quem manda aí? No meu interior em Deus, eu sou um território sem fronteiras. Coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. Eu tenho certeza que hoje aqui tem muita esposa que está precisando lembrar o marido disso. Ó, trata com mais carinho, viu? Tem muita esposa aqui que precisa cantar esse refrão no ouvido do marido. No meu interior tem Deus. Tem muita namorada precisando cantar isso no ouvido do namorado, né? Olha, eu não sou um objeto não, viu? No meu interior tem Deus. Tem muito amigo precisando cantar um para o outro. Porque o verdadeiro amor, minha gente, o que nós verdadeiramente precisamos é aquele que nos ama com um amor parecido com o que o Senhor tem por nós. Eu sempre digo isso. Eu agradeço muito os amigos que Deus pôs na minha vida e que são capazes de me amar do jeito como Ele me ama. Com liberdade, com responsabilidade, querendo o meu melhor. Se você descobrir alguém que te ama assim, querendo sempre o seu melhor, e ainda que de vez em quando tenha que puxar a sua orelha por aquilo que você faz de errado, eleve as mãos para o céu. Você tem mais chance de dar certo do que aquele que não tem. Precisamos trazer esse aprendizado para dentro das nossas casas. As nossas casas muitas vezes são lugares onde a gente é tão desrespeitado, onde a gente desrespeita tanto. No interior da nossa casa tem que ter Deus, senão a gente não dá certo. E a religião é essa oportunidade feliz que nós temos de levar adiante essa certeza de que Deus habita até mesmo o pior de todos os seres humanos. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteiras, mas quem manda aqui é Deus.
Tudo é do Pai. Bem mais forte é o meu Senhor que me curará. E quem aqui não precisa ser curado de vez em quando? Todo mundo, né? Eu sempre digo, minha gente, que o maior desafio de todos os dias, de todas as horas, é a gente saber lidar com a gente. Isso Deus nos ensina. O que Jesus fazia justamente na vida das pessoas era ensiná-las a conviver com elas. Porque a gente só pode dar certo na vida à medida em que a gente é capaz de conviver com a gente mesmo. Que a gente tem consciência dos nossos defeitos, dos nossos limites, das nossas possibilidades, a partir do momento que a gente sabe articular quem a gente é a favor. Para você ter condições de superar as suas fraquezas, para você ter condições de dar certo. Porque só para isso Deus colocou você no mundo, para dar certo, ser feliz, para conseguir amar e ser amado, para conseguir alcançar seus objetivos. E por isso vale a pena a gente se converter. Conversão é a oportunidade que a gente dá a Deus de nos ajudar a lidar com a gente. Porque no dia em que a gente aprende a lidar com a gente, em que a gente não se nivela mais por baixo, mas que a gente se empenha para superar cada dia, ninguém mais pode nos segurar. Essa é a ação de Deus na minha e na sua vida. É o milagre que todos os dias nós precisamos pedir a Deus. O Senhor, hoje, me dê condições de lidar bem comigo mesmo, Senhor. Porque se eu lido bem comigo, eu sou capaz de amar melhor os que estão do meu lado. Eu sou capaz de recomeçar os meus caminhos no momento do meu fracasso. Vamos, querido. Aprender a cada dia os nossos fracassos. Canta comigo, meu povo. Tudo é do Pai. É dele a vitória. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. E toda vez que você sentir a tentação de desacreditar de si mesmo, toda vez que você achar que já chegou ao fim, que já não há mais o que fazer, recorde-se da palavra que ele diz, que você tudo pode naquele. Onde é que você está indo? Está indo buscar a sua melhor parte ou está se contentando com aquilo que você já achou de você? Está indo buscar a coragem ou está se acomodando na sua fraqueza? Está indo buscar os seus sonhos ou está se contentando com os pesadelos? Você nasceu para a vitória. E Deus quer lhe revestir de todas as bênçãos, de todas as graças, para que você seja capaz de proclamar essa vitória na sua vida. Chega de preguiça. Preguiçoso não chega no céu não, viu? O máximo que vai conseguir é servir cafezinho na sala do purgatório. Agora eu olho para você daqui e eu não fico pensando que você tenha nascido para tão pouco. Você nasceu para o céu. O céu é o seu lugar. Estou errado? Vamos dar uma olhadinha em quem está do seu lado aí e diz assim: toma vergonha na cara. Vá buscar o seu melhor. Não se contente com a sua pior parte. Vá buscar a sua melhor parte. Porque você tudo pode naquele que lhe fortalece. Que eu... Vamos lá comigo. Que eu... Prepare-se. Essa última frase para ser bem alta, para ser bem bonita. Que eu posso. É tão bom a gente poder dizer isso, né? Quando o outro fala assim, você pode vencer isso? E você diz, eu posso. Ah, isso é bom demais. Só para isso vale viver, minha gente. Para você se desafiar. Para você não deixar a droga retirar a sua coragem. Para não deixar a droga retirar a sua inteireza. Para não deixar que ninguém venha retirar a sua inteireza. Que você continue podendo. Ah, eu estou podendo. Que você tenha o direito de dizer isso.
faço um esforço danado, minha vida não é brincadeira, mas eu estou podendo. Coragem. Quem gosta de gente desanimada é o diabo. É por isso que é tão fácil dar serviço para o diabo, porque o que tem de gente desanimada nesse mundo, desanimada de si mesma, é gente assim. Ah, tá bom. Não. Você sabe que o que a droga faz com a gente é isso, né? Retirar a nossa coragem de dizer não. Uma pessoa viciada, eu tenho acompanhado muita gente assim, é aquela que já não é mais capaz de escolher a melhor parte. Porque não é possível que um ser humano, em são estado de consciência, sabendo todos os malefícios que o crack, por exemplo, que a cocaína faz na vida de uma pessoa, que ela traga aqui. Por isso, revista-se, proteja-se, para que nada do que é diabólico nos dias de hoje tenha espaço para crescer em você. Que você continue podendo. Eu estou podendo. Quando alguém perguntar para você, e aí, como é que vai a vida? Você vai ter aquela... Não. Você responde aí, olha, estou na luta, mas eu estou podendo. Que eu posso tudo Você sabe que um dos momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida foi ver o meu pai morrer. Estava no quarto do hospital, quando vi a respiração do meu pai terminando, aquele aparelhinho que mostra um sinal, né? Vivendo a vida do meu pai ir embora, aos poucos. Você sabe que depois de tanto tempo, depois daquele acontecimento, graças a Deus no meu coração, eu não sou visitado em nenhum momento por um sentimento de remorso. Eu posso ter errado muito na minha vida, mas graças a Deus eu posso dizer que eu não errei com meu pai. Eu acho que eu fui um bom filho para ele. Ajudei, trabalhei com ele na construção civil, imagina só. Eu era um menino, trabalhando com meu pai era pedreiro. Eu lá coando areia lá na construção, era um desastre, mas ele me ajudava a me sentir útil. Vi o meu pai em situações difíceis, quando o álcool tomou conta do coração dele. Tão difícil quanto vê-lo morrer, foi ter que buscá-lo uma vez na sarjeta, caído. Conseguia voltar para casa. Enfim, amar é você mergulhar nos mistérios do outro. É você ver o tempo passar e ao mesmo tempo você não perder o entusiasmo que você tem por ele. Eu acho que o verdadeiro amor é aquele que mantém o entusiasmo até o fim. O mesmo amor que eu tinha pelo meu pai, quando o via cheio de utilidades, trabalhando, dando conta de administrar a nossa casa, era o mesmo amor que eu tive no momento em que eu o vi caído, sem forças para sair do próprio vício. Entender que a vida é esse processo, que não tem como ser diferente, e que é muito bom quando a gente é capaz de suportar a dificuldade do momento, sem que a gente jogue a pessoa fora. Para que depois a saudade seja tranquila, como é a saudade do meu pai na minha vida. Eu não sei como é a sua relação com seu pai. Não sei como foi. Mas digo a você, que vale a pena você se desafiar no momento da sua fraqueza, no momento em que você, de repente, quiser viver a comodidade de não amar direito, de esquecê-lo, de não perdoá-lo.
estar ao lado dele no momento que ele precisa de você. Desejo, porque o amor, quando é bem amado no presente, ele é um travesseiro muito confortável para ser usado. Desejo que o seu amor pelo seu pai ultrapasse o tempo, que seja para a vida inteira, e que ele seja uma saudade boa para você se recordar. Sua mãe está aí agora, não? Quero que você cante uma música para ela, pode ser? Sua mãe está em casa? Vamos pensar nela agora nesse momento. Mãe, uma saudade maravilhosa de si. Aproveite cada instante dessa mulher, porque ela é guardiã das suas memórias mais secretas, mais preciosas. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. Orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu. Incendeia minha alma. Permita que hoje o Senhor visite o seu coração. Permita que hoje o Senhor faça acontecer em você o que só Ele sabe que precisa. Você não pode ter vindo aqui por acaso. Deus te trouxe aqui por um motivo muito simples. Ele quer habitar o seu coração. Ele quer fazer parte da sua vida. Não como um fardo a ser levado, mas como uma amizade a ser vivida. Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração e deseja ser seu amigo. Hoje Ele quer mudar o jeito como você olha para Ele. Você que tantas vezes olhou com medo, com receio, ou até mesmo com desprezo, achando que Deus não cabe na sua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para modificar isso. E entrando no seu coração, ter a possibilidade de aliviar os seus fardos, daquilo que hoje é pesado em você. Permita que a ação de Deus, hoje, te liberte de tudo aquilo que é pesado na sua história. Permita que hoje a ação do Senhor faça em sua vida o mesmo que Ele fez na vida de Zaqueu, o mesmo que fez na vida de Madalena, de João. Modificou para melhor. Permita que o Senhor hoje enxugue a sua lágrima, que Ele cure dos traumas, que liberte dos vícios, que coloque esperança no coração desesperado, alegria no entristecido, saúde no que está doente, mas sobretudo, amizade no coração que ainda não sabe ser amigo dele. Permita que hoje o Senhor visite a sua casa, a sua vida. Diga a Ele comigo. Visualize esse rosto do Senhor. Visualize esse rosto de Jesus diante de você, e propondo amizade. Que você o leve com você, para que você seja mais feliz, para que você receba dele toda a força, toda a graça e toda a misericórdia. Hoje é Jesus diante do seu coração, olhando nos seus olhos, propor amizade. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha escritura, sara todas as feridas, ensine a ter santidade,
Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Qual é o milagre que você hoje gostaria que o Senhor fizesse na sua vida? É possível morrer antes da hora? No caso de um acidente, como se explica a morte? Foi Deus que quis? Pelo amor de Deus, nós jamais teremos o direito de dizer que Deus quis aquela morte trágica. Gente, eu não posso compreender. Tem um filósofo ateu que ele diz de maneira muito interessante assim: deixamos de acreditar em Deus no momento em que nós descobrimos que Ele é pior do que nós. E é verdade. Quantas vezes o Deus que nós ensinamos, Ele é pior do que nós? Se eu, que sou marcado pelo limite do meu pecado, eu não sou capaz de desejar que alguém morra num acidente trágico, será que eu tenho o direito de acreditar que Deus quer esse acidente? O nome acidente já diz tudo, né? Saiu da ordem. Ah, padre, mas Deus pode tudo. Pode. Só que nós não podemos esquecer que Deus nos fez livres. E que no momento em que Ele nos dá a liberdade, Ele não pode mais ficar fazendo escolhas por nós. É claro que Deus gostaria imensamente de evitar aquele acidente, mas como é que Ele vai evitar? Na consciência daquele que de repente vai ser mais prudente, naquele que faz adesão a Ele, que começa a pensar: eu não tenho direito de sair pelas estradas correndo feito um louco. Eu não tenho direito de colocar o meu carro em alta velocidade para colocar a vida daquele que está do meu lado em risco. Eu não tenho direito de beber e sair dirigindo. São postos de gasolina, porque tem aquelas lojinhas de conveniência. Os jovens vão para lá no final da tarde, à noite, sábado, e passam o dia inteiro, uma noite inteira ali, bebendo, ligam o som naquela altura, e o posto de gasolina vira uma balada, uma rave, né? E depois eles pegam os seus carros, e a reportagem mostrou, não estou inventando essa história. A reportagem mostrou aqueles rapazes e moças saindo embriagados, muitas vezes na contramão, de madrugada, sai na contramão, sem pensar nas responsabilidades daquele gesto. Aí de repente tem um senhor lá, de madrugada, que está com um filho com um pouco de febre. Ele precisa retirar aquele filho de casa, precisa levar para o hospital, e tem a infeliz sorte de cruzar com um irresponsável desse. Como aconteceu em outros lugares aí. Não estou inventando essa história. Já aconteceu. E acontece todos os dias por esse Brasil e por esse mundo afora. Aí um irresponsável, porque fez o que não devia, porque não respeitou as regras de civilidade. Isso é questão de civilidade, nem é de religião. Nem precisa passar pela religião. Você não precisa acreditar em Deus para você precisar respeitar as regras de uma sociedade. Que não se anda na contramão, que não se deve beber que não se deve beber e dirigir. São uma série de realidades. Aí este infeliz bate no carro deste homem que está levando para o médico, o filho que está com febre, um homem trabalhador, um homem que costuma respeitar as regras, aí mata a esposa e o filho dele. E aí você vai me dizer que isso foi vontade divina? Ah, meu amigo, me desculpe. A minha experiência de Deus não me permite crer isso. Sabe por quê? Porque o Deus que foi revelado por Jesus não é injusto. O Deus que foi revelado por Jesus é um Deus que nos compromete com a vida o tempo todo, com a história, para nos colocar nos caminhos das responsabilidades que nós precisamos viver. É fácil dizer que foi vontade de Deus só para consolar o homem que ficou? Não. Este homem não precisa desse consolo. Este homem precisa de justiça, que alguma coisa seja feita neste país para que os valores sejam repensados. Os nossos pais já perderam a coragem de dizerem aos filhos o que é certo e o que é errado. Os nossos pais já perderam a coragem de chegarem lá, de trazerem para casa e de dizerem: você não pode fazer isso.
É a crise dos valores, onde a gente confunde tudo, minha gente. Nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, porque alguém está deixando de dizer. Esses meninos e meninas que saem nos seus carros embriagados, pode ser que eles estejam até cansados de saber que não podem fazer isso, mas ainda não estão fortalecidos o suficiente para mudarem a atitude. Ou porque alguém não chamou na responsabilidade, ou porque eles estão imaturos demais para terem os carros que têm e para estarem onde estão. E aí, vamos dizer que nós vamos morrer porque Deus quis? Não, é falta de vergonha na nossa cara de assumir a vida com a responsabilidade que nós precisamos assumir. Não é possível nós admitirmos uma sociedade que coloque os adolescentes para beber aos 15 anos. Essas organizações, essas raves, essas festas, esses são verdadeiros atentados à dignidade humana. Quando um ser humano entra ali às 15, numa sexta-feira no final da tarde, e ele vai sair de lá sem saber quem ele é na segunda de manhã. Esses divertimentos que nós oferecemos para os nossos adolescentes, se você permite que o seu filho vá, que ele frequente, que ele esteja, ou se você mesmo, em livre e espontânea vontade, ninguém precisa lhe dizer que você não deve ir, mas você precisa tomar o cuidado com as escolhas que você faz na vida. São os valores, minha gente. Você escolhe, você vai para lá, você vai ficar vulnerável a uma série de acontecimentos, você vai ficar vulnerável ao próprio processo de destruição que esses lugares oferecem. Eu não consigo entender como é que uma pessoa em são estado de consciência quer estar num lugar desse. Para quê? Para se destruir, para se drogar, para viver o esquecimento dos problemas? Pelo amor de Deus. Essa vida é curta demais para nós querermos esquecer dos problemas de maneira tão irresponsável. A melhor maneira de esquecer dos problemas é construir soluções para eles. E não é possível construir soluções para os nossos problemas buscando e aceitando as porções de morte que estão o tempo todo sendo servidas em bandejas de prata. São servidas de maneira bonita, são servidas de maneira interessante, atraente. Cuidado, a bandeja é de prata, mas a comida que se oferece é estragada. A bandeja de prata não salva a qualidade do que está sendo oferecido. Outro dia um amigo meu contando. E ele me conta já sabendo o que eu vou dizer, né? Fui numa festa que a cocaína era servida na bandeja de prata. Já ofereci as fileiras assim, para que cada um pudesse se servir à vontade. Eu disse para ele, é um pouco contraditório, né? Um metal nobre sendo usado para oferecer alguma coisa. É lamentável, minha gente. É lamentável que a gente veja os nossos jovens morrendo antes da hora e o pior, matando aqueles que deveriam viver um pouco mais para cuidar dos filhos. Retiram de maneira irresponsável o direito de alguém ser gente. Aquele menino que estava sendo levado para o médico, ele só precisava de que alguém cuidasse da febre dele. E o pai estava fazendo isso, movido por um amor bonito. Mas de repente, ele teve a infelicidade de cruzar com um rapaz que se sentia no direito de atravessar um sinal vermelho, na contramão, andar de qualquer jeito, embriagado. Aquele menino perdeu a oportunidade de ser gente. O mundo deve ter perdido um ser humano interessante. Por quê? Porque alguém fez a escolha pela morte. Pode observar, nada nessa vida é por acaso. As leis da natureza nos ensinam que para cada ação haverá uma reação. Eu vejo lá o meu amigo Gabriel Chalita, né? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer é apoiar estes homens de bem para que eles possam estar na política e fazerem a diferença nesse país, minha gente. Descubra os que você acredita. Eu recomendo meu amigo, porque eu acredito nele. Eu vejo no Gabriel uma luta constante o tempo todo. Por isso nós estamos dizendo. Que orgulho eu tenho de ter um amigo como ele, de ver o que ele faz, o que ele projeta. Que orgulho eu tenho de saber que o Brasil tem um Alexandre
Um repórter com aquela lucidez, com a coragem de dizer o que ele fala. Quantas vezes eu vejo na palavra daquele repórter o que nós gostaríamos de ouvir na palavra dos nossos pregadores. O Alexandre Garcia merece o nosso respeito nas pequenas coisas, nos pequenos comentários. Um Gabriel Chalita que tenha coragem de tocar na ferida, que tenha coragem de propor valores para os jovens nos dias de hoje. Nós precisamos o tempo todo disso, minha gente. Nós não podemos mais ficar indiferentes a esses acontecimentos. Cuidado com aquilo que você escolheu para a sua vida no dia de hoje. Volto a dizer, muitas vezes a morte é servida em bandejas de prata. É bonito o banquete, mas aquilo que serve, aquilo que está sendo entregue no banquete não é bonito. Cuidado com as decisões que você toma, cuidado com aquilo que você escolhe, a maneira como você escolhe agir nesse mundo. Isso pode gerar sofrimento para muita gente. Antes de fazer a sua festinha particular, antes de buscar a sua satisfação pessoal, cuidado, você pode estar cometendo um crime contra a humanidade. Uma ação desastrosa muitas vezes pode destruir muito mais do que você imagina. Deus não quer isso. Trazer Deus para a história é trazer Deus para nossas escolhas. Não há um jeito mais bonito, mais direto de seguir Jesus, senão assim. Sabe, começar a emprestar de Jesus isso ao Senhor. Eu sei que não é fácil querer a vida nas pequenas coisas. É muito mais fácil acender o meu cigarro, pegar o meu vício e deixar que ele tome conta de mim. Mas pela força do seu sangue na minha vida, me ajuda. Que a sua oração seja honesta, que ela seja sempre esse desejo de atualizar nos seus dias, na sua história, na sua vida, o que Deus faria se estivesse vivendo no seu lugar. Deixe de acostumar-se com esse gol contra o tempo todo, pare de fazer esse gol contra o tempo todo e de achar que esse é o melhor jeito de viver, não. Gol contra não leva ninguém a nada, é só destruição. É só fracasso, e nós não queremos esse fracasso para nós. Eu não quero para mim, e também acredito que você não queira para você. Muitas vezes falta para nós a clareza e a consciência de que nós estamos aceitando isso. E você coloca a sua vida aí na mesa, a partir de tudo que a gente falou. Pode ser que nada sirva para você, mas pode ser que alguma coisinha sirva. Pode ser que você venha descobrir que você também traz essa porção de morte para você. E você escolhe essa morte em pequenas coisas. Aí você tem o direito de deixar de escolher. É direito. Porque você pode ser feliz, você pode ser realizado, você pode ser um homem mais livre, uma mulher mais livre. Basta você dar a Deus a oportunidade de agir. Basta você fazer com Ele essa parceria que identificou os grandes homens e as grandes mulheres da história. Não entre na história porque você destruiu ou porque você se destruiu. Seja um modelo vivo de que dá certo. O ser humano pode dar certo. Seja a prova concreta disso. Atualize na sua carne, na sua vida, na sua história, no seu espírito, na memória que você vai deixar para este mundo. Que depois, quando você for embora, alguém possa dizer isso de você. Viveu e viveu bem o tempo que ele pôde. E aí você deixa uma saudade boa na história, naqueles que estavam com você. E mais do que isso, você deixa um exemplo a ser seguido. Porque Jesus é muito vivo no tempo, na história, à medida em que os cristãos se transformam nele. E aí Jesus é presente, está presente, pela força sacramental que já está, a presença real de Jesus no nosso meio através da Eucaristia, mas também nas pessoas que andam e que fazem o mundo ser melhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo,
de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. Uma coisa é certa, é muito fácil a gente cair nos relativismos. Ah, tá bom, não vou dar conta mesmo, tá tudo certo. Eu vou fazer o quê? Minha vida deu errado. A gente tem uma série de razões e de motivos para a gente se justificar. Não adianta nada você se justificar para os outros, porque no fundo, a sua felicidade vai depender não é do que os outros acham a seu respeito, mas é do que você sabe sobre si mesmo. É aquilo que só você e Deus sabe. É ali que está a sua felicidade. Eu fico vendo, né? Graças a Deus, eu encontro tanta gente realizada e feliz. E boa parte dessas pessoas não estão nem aí com o que os outros estão pensando delas. A felicidade para aquelas pessoas foi possível porque elas encontraram um espaço de realização. Elas estavam felizes, sendo quem elas eram. Porque sucesso é isso, né? A maior satisfação que nós podemos ter na vida, o maior reconhecimento que nós podemos viver na vida, ele não é público. É lá no silêncio do seu quarto, quando você deita a cabeça no seu travesseiro, e você fica feliz por ter vivido como você viveu, por ter sido quem você foi. É isso que faz um ser humano feliz. Pode ter ganhado 1000 prêmios, publicamente, para que todo mundo pudesse ver que você é talentoso, que você é capacitado, que você tem multifacetas. Você pode ter recebido muitas glórias humanas. Agora você pode ter certeza que tudo isso passa. E vai chegar um momento da sua vida em que os troféus na parede não servirão para nada. Que os discos de ouro, de diamante que você recebeu na vida estarão entulhados. E que daqui 50 anos, muita gente pode até não saber quem é você. Os discos estão todos entulhados em algum lugar, os troféus estão escondidos em algum lugar, empoeirados pelas estantes do tempo. E isso não te realizará. O que vai fazer você verdadeiramente se sentir feliz é você saber que você combateu o bom combate, que você não foi vencido pelas coisas ruins da vida, que você segurou firme e que você foi feliz, que você fez as escolhas certas, que você amou na hora certa, que você perdoou na hora certa, que você não abandonou, que você foi fiel àquilo que Deus queria de você. Qual é o grande sucesso que você pode querer alcançar na vida? O reconhecimento dos outros? Isso passa. Da mesma maneira como a acusação também passa. Não dura muito tempo. O que verdadeiramente vai contar para você, o que verdadeiramente vai valer no final de tudo, é o quanto você estava feliz sendo quem você era. É lamentável a gente construir uma vida inteira baseada no que os outros estão dizendo ou nos reconhecimentos externos. Porque no fundo, o que conta nessa vida é aquilo que só nós sabemos. Pode cair tudo ao nosso redor. Pode acabar o sucesso, pode acabar o reconhecimento, mas você continua sendo feliz. Porque você sabe. Você sabe muito bem. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, é você e você. De vez em quando pode até dividir com alguém o que sobrou deste momento. Mas no fundo, o ser humano ele vai ser feliz à medida em que ele conseguir cumprir a sua missão de ser humano nos tempos de hoje. Quando ele consegue ser um ser humano inteiro. Quando ele consegue deixar que o seu coração seja um território para uma ação divina. E que alguma coisa de especial existe nos olhos dele. Como irmã Dulce, uma mulher pequenininha,
sem muitos atrativos. Outro dia tive uma experiência muito bonita. Tive a oportunidade de conhecer uma cantora que eu admirei a minha vida inteira, Nana Caymmi. E quando eu sentei do lado dela, ela me disse assim: padre, fico muito feliz de saber que você gosta de mim, porque eu não tenho muito atrativo estético. Quando eu subo num palco para cantar, se as pessoas não gostarem da minha alma, elas não vão ficar até o final. Só fica até o final do meu show aquele que escuta que a minha alma está cantando. É disso que eu estou falando, minha gente. Só vai ficar para ver você até o fim aquele que escutou a sua alma. Vai permanecer ao seu lado até o fim aquele que verdadeiramente ouviu o som do seu coração. E é disso que nós estamos falando. Quanto mais a gente tem Deus na nossa vida, quanto mais a gente olha para o nosso tempo a partir dos olhos de Deus, maior será a nossa capacidade de reconhecer que nós somos este território onde Deus quer agir. E quanto mais a gente permite que Deus haja em nós, maior será a nossa competência em fazer prevalecer o brilho da nossa alma, o som verdadeiro do nosso coração. Derrame sobre todos nós a sua bênção. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que hoje cante o som da sua alma, o som do seu coração. Toda vez que nós temos um desrespeito dentro das relações que a gente estabelece, a gente precisa, primeiramente, tomar o posto, né? Isso é, assumir o papel. Quando a gente é desrespeitado, é porque, de alguma forma, nós autorizamos o desrespeito. Eu sempre digo isso e tenho uma convicção muito clara disso. Para mim, isso é muito real. E eu vejo isso muito na prática. As pessoas que são desrespeitadas, elas geralmente autorizam aqueles que a desrespeitaram pela primeira vez. É uma regra da vida. Se uma pessoa grita uma vez com você e você não fala nada sobre o grito dela, se você não diz que aquele grito realmente lhe incomoda e você não quer que ela continue gritando, é possível que ela grite a vida inteira. E porque você nunca disse, porque você nunca revelou a ela que aquele grito lhe incomodava, então é possível que ela vá continuar gritando a vida inteira. Isso é, você não tomou a posição na hora certa, então vai ter que aguentar grito o resto da vida. Porque ela identificou que com você ela pode gritar quando ela quiser. Quando uma pessoa lhe dá um tapa, sobretudo na relação marido e mulher, e você aceita este tapa, e você não coloca aquele homem no lugar dele, você está autorizando que este marido se transforme em um agressor. E muitas vezes denunciá-lo é a melhor forma de ajudá-lo. Você não pode ficar passando essa violência sozinha e calada. Porque cada vez que você oculta o seu agressor, você está dando pleno poderes a ele de continuar lhe agredindo. E essas relações marcadas pelas agressões são relações que nós chamamos de objetais. O que é uma relação objetal? É quando eu estou diante de alguém que eu enxergo como um objeto. Um objeto eu posso fazer o que eu quero com ele. Ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la. Eu posso jogá-la fora, eu posso gritar com ela, e não vai alterar em nada o que essa cadeira é, porque ela é um objeto. Agora, a partir do momento que eu trato aquela pessoa como se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito por ela, eu estou então desumanizando a relação. Uma relação desumanizada é uma relação que vai causar muito sofrimento em quem está dentro dela, porque nós não queremos ser desumanizados. Mas volto a dizer, no momento em que há o primeiro gesto de desumanização, se a gente não reage contra esse gesto, é possível que a gente vá se desumanizando cada vez mais. E você sabe disso na prática. Começa a pensar aí na sua vida, quantas pessoas já lhe agrediram com palavras, e são agressões constantes muitas vezes. Filha que grita com a mãe, isso é tão comum, não é? Filho que agride a mãe.
Um dia essa mãe perdeu a autoridade sobre ele. E a autoridade não é gritar não, viu? A autoridade é dizer a ele com calma: você não vai gritar comigo, porque eu sou sua mãe e mereço respeito. E você vai demonstrar por meio das suas atitudes que se ele continuar gritando com você, ele vai passar por um processo de correção que lhe vai ser muito doloroso. Porque se você não contorce essa situação, não é aquela história? É de pequenino que se torce o pepino, não tinha uma coisa assim? É verdade. Se você não coloca a criança no lugar certo, daqui a pouco ela está mandando em você. Relação objetal entre pai e filho é muito comum. Tem muitos filhos, gente, que são, 2, 3 anos, carinha de anjo, mas já estão agindo de maneira terrível. Já são diabólicas nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque elas estão criando dentro delas um espírito de autoridade que um dia vai desencadear e até mesmo no risco de violência física contra os pais. Então é preciso que a gente o tempo todo jogue luz sobre as relações que nós estamos estabelecendo. Será que nós também não estamos tratando o outro como se fosse um objeto? Será que nós não estamos autorizando os agressores? Será que nós não estamos entregando a eles a possibilidade de fazerem com a gente o que eles bem entenderem? É muito comum no mundo de hoje a gente permitir a agressão. Um dia ele muda. Não, não vai mudar não. Se a gente não sinalizar para a mudança, ele não vai mudar. Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava confessando da minha vida, né? Sabe qual que é o grande risco que eu corro como pessoa? É o fato de eu ter pouco espaço na vida de ter feedback das pessoas para mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus defeitos, para mostrarem aquilo que em mim precisa ser modificado. Por uma razão muito simples. Às vezes a minha estrutura de vida não me permite isso. Às vezes as minhas relações são tão rápidas, os meus encontros são tão transitórios, que eu não tenho uma pessoa que de fato chegou: Padre Fábio, isso não está certo não. Naquele momento que eu disse para você que eu tive o desafeto, né? Que eu ouvi dessa pessoa isso. Uma pessoa com muito carinho me disse, uma pessoa que participa da minha vida: cuidado com o que você está fazendo com você. Porque chega um momento, gente, que assim como eu posso fazer bem a muita gente, eu posso fazer muito mal a uma pessoa. Tudo depende do que eu vou permitindo. E muitas vezes esse feedback é absolutamente necessário para que a gente não se torne objeto do outro. Deus me livre de ser objeto do outro. E a gente sempre corre esse risco, né? O que é você ser objeto do outro? É quando ele vê em você apenas a satisfação de uma necessidade. Cada vez que a gente se sente objeto do outro, ou então que ele te põe a mão quando ele quer, que ele te abraça do jeito que ele quer, não. O corpo é um limite que precisa ser respeitado. Eu não sou um objeto para o outro me encostar do jeito que ele quiser, me pegar do jeito... Não, as coisas não podem ser assim não. Você na sua vida estabelece os seus limites o tempo todo. E é importante que você estabeleça. Você não é objeto. Se você cair no meio de uma multidão, e essa multidão se sentir no direito de colocar a mão em você o tempo todo, não. Há um limite que precisa ser respeitado. A relação objetal, ela acontece em todas as dimensões da vida. No momento que você vai ao banco, por exemplo, você corre o risco de ser considerado um objeto. Se você é mal atendido, se a pessoa olha para você como se você fosse mais uma cadeirinha que está ali dentro, e não se preocupa com as suas necessidades. Nos estabelecimentos públicos, nós corremos o risco o tempo todo de sermos considerados objetos. Às vezes você entra dentro de um lugar, você não é considerado humano, você é apenas mais um número que está ali dentro. Numa fila de espera no hospital, numa fila de laboratório, sei lá. Você corre o risco de ser considerado um objeto. Eu até digo que o que faz diferença no atendimento das pessoas hoje? Se você tem uma empresa e não quer trabalhar a partir das relações objetais, é você tratar o outro como gente. Hoje, por exemplo, eu fiz uma experiência muito interessante lá em Taubaté. Eu precisava de uma informação a respeito de uma encomenda minha internacional que está vindo, e eu liguei nos Correios. E não estou tratando com preconceito, mas geralmente quando a gente liga para essas empresas, a gente custa ser atendido, não é assim? Até que aquilo cai dentro daquele setor que vai analisar a situação. Não, imediatamente eu fui atendido por um rapaz chamado Rogério,
que foi a segunda vez que ele me atendeu. E olha, o interesse dele por resolver a minha situação, nem era da alçada dele, mas ele se interessou pelo assunto, procurou e disse: Fábio, nem sabia quem eu era. Falou: Fábio, quando você, vamos esperar mais uns 2 dias, não conseguindo, ligue, me chame, fale comigo, que eu vou lhe ajudar a resolver essa situação. O que na verdade aconteceu, minha gente, é que aquele rapaz, no exercício da sua profissão, me tratou como gente. Porque nós somos agredidos muitas vezes, como essa senhora estava dizendo, não é só por meio de atitudes, de gestos violentos, não. Às vezes, eu, em negligenciar uma informação, eu estou sendo violento com o outro. No momento que eu não digo ao outro o que eu sei, ou que eu não faço pelo outro o que eu posso fazer, eu estou sendo violento com o outro. O santo é aquela pessoa em que Deus venceu. O pecador é aquela pessoa onde Deus perdeu. Você já observou que em muitos momentos da nossa vida nós ficamos neste caminho? Nós estamos diante de um acontecimento, da possibilidade de agir, e nós vamos permitir que Deus vença com a nossa atitude, ou nós vamos permitir que Deus perca. Tudo depende do que nós vamos escolher. Isso é maiêutica histórica. É quando nós descobrimos que no agora da vida nós podemos acender a luz ou podemos apagá-la. Que Deus poderá ganhar mais um lugar no mundo, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, ou Deus perderá um lugar. Quem decide somos nós. Deus não nega a sua graça a ninguém. Você não tem o direito de dizer que você é um desgraçado, não. Todos nós estamos sob a mira da graça. Agora, nós vamos permitir que essa graça haja ou não? O bem ou o mal, o que nós vamos escolher fazer, a palavra que nós vamos escolher dizer, a maneira como nós vamos tratar o outro, tudo depende, tudo passa pela nossa escolha, minha gente. Nós estamos vendo quantas coisas ruins acontecem no mundo, quantas vezes nós percebemos que Deus está perdendo lá. Por quê? Porque alguém está negando, alguém está fechando a porta para que Deus não passe, para que Deus não aconteça. Nós vemos isso quando a injustiça acontece, mas nós também vemos Deus vencer no momento em que a solidariedade é o caminho a ser escolhido. Hoje você pode escolher: Deus vai vencer ou Deus vai perder? É você que decide. É você que hoje escolhe se Deus terá uma chance na sua família ou se Deus não terá essa chance. É você que vai escolher se Deus amanhã vai ter chance no seu local de trabalho ou se Deus não vai ter chance. É você o território dessa ação. O ser humano é um lugar privilegiado da ação divina. É assim que nós podemos perceber, é assim que nós podemos compreender a ação de Deus no tempo. A igreja atualiza isso, atualiza a presença de Deus no tempo. A vida cristã é a proposta de nós fazermos com que este Deus entre pelas grades da nossa história, que abra os portões do nosso tempo, da nossa vida, para que Ele seja uma realidade presente. Você é um território onde Deus agirá, onde Deus terá oportunidade, onde Deus crescerá, onde as coisas boas da vida florirão, ou você será um território onde Deus não vai ter oportunidade de crescer. E você será um território ressequido, triste, abandonado, não porque Deus quis, porque você não permitiu. Deus é vítima da ação humana. Quando eu me nego a fazer o bem, quando eu decido a propagar o mal, quando eu decido fazer a fofoca, quando eu decido engrossar o time daqueles que estão destruindo as pessoas, quando eu opto por não ser solidário, quando eu opto pela ladroeira, pela roubalheira, pela injustiça, eu estou impedindo a ação de Deus. Deus é vítima da minha escolha. Não é que Deus
é menor do que eu. É que Ele me deu liberdade para agir. E a minha ação pode trazê-lo ou pode jogá-lo fora. A sua ação no mundo pode trazer Deus para a história ou pode afastá-lo. Porque você é um território onde Deus quer plantar as suas raízes. Se o bom combate você combater, você pode ter certeza. Se você permanecer firme diante de todas as escolhas que fazem parte do Evangelho, se você fizer uma parceria com Deus, de ser um lugar onde Ele tem chance, você pode ter certeza que a sua maior riqueza já estará antecipada neste tempo, porque você vai se transformar numa pessoa rara. Você vai se transformar numa pessoa especial. Agora, se você nega, se você não permite que Deus haja na sua vida, é bem provável que você vai se transformar em mais um. Que você vai engrossar o time dos necessitados, daqueles que não agregam, daqueles que destroem, daqueles que não fazem diferença no mundo. E é muito triste viver assim. A gente encontra pelo mundo pessoas que não fazem diferença. Que se estão ou não estão. Mas a gente se alegra muito cada vez que nós encontramos pessoas que são capazes de transformarem a sua sociedade, o seu tempo, a sua cidade, através de gestos concretos. De mentalidades que se transformam em posturas que são capazes de transformar a vida das pessoas e tornar esse mundo um lugar melhor. Esse é o nosso desejo. Hoje, dar a Deus a oportunidade de trabalhar alguma coisa no nosso coração. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós somos todos iguais. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Tenho algumas dúvidas sobre o catolicismo e queria que você me respondesse. Hoje vivemos num mundo capitalista que valoriza a riqueza, a beleza e o poder. E este capitalismo está intimamente ligado com os valores protestantes. Vide a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. O catolicismo e seu desenvolvimento está intimamente ligado ao feudalismo, onde seus valores foram muito mais fundamentados, onde a instituição igreja pode se estruturar também para acumular riquezas. E até hoje vejo resquícios dessa época em nossa cultura católica. Uma vez, padre, ouvi de um outro padre da paróquia onde eu cresci, que a igreja é santa, mas também pecadora. Santa porque tem sua origem em Jesus e Pedro. Pecadora porque é feita por homens e mulheres, como eu e você. Que a igreja erra por ser feita de pessoas filhas de Deus, mas também de santos. Considerando estes pontos acima e a minha experiência dentro da igreja e de vida, me pergunto sobre certos valores que eu cresci ouvindo e que hoje tenho dúvidas. Valores não relativos ao amor, à doação, ao próximo ou a Deus, mas valores relativos ao trabalho, às penitências, às culpas. O catolicismo é muito mais ligado ao humanismo que à racionalidade. Sempre estudei muito e às vezes me pego me punindo por ter estudado bem, por ter um emprego bom, uma família feliz, saudável. Parece que não faz parte da minha cultura. Parece que para eu estar perto de Deus eu devo procurar a pobreza, me penitenciar, abdicar do estudo para viver uma vida apenas espiritual. Parece que estou cometendo um crime quando estou trabalhando e produzindo para a empresa na qual eu trabalho, ou querendo resultados capitalistas. Como disse, acho que isso está muito ligado às minhas raízes católicas. A sociedade nos cobra uma coisa, mas a igreja nos cobra outra. Queria que você desenvolvesse essa relação que vivemos hoje com o mundo capitalista, padre, e sobre isso refletisse. Como ser católico e viver no mundo capitalista e, ao mesmo tempo, administrando valores cristãos que são tão diferentes? Alguém aqui já viveu isso na carne também, esse conflito? Já? É muito comum isso, né? Quando uma pessoa, sobretudo quando você encontra uma pessoa que fez a experiência de Deus e é uma pessoa de muitos bens. Parece que ela, num primeiro momento, ela até enxerga a riqueza que acumulou, né, como uma contradição aos valores que agora está assumindo, né?
Eu achei interessante porque é muito lúcido, né? O discurso da Andressa. E há alguns pontos interessantes, minha filha. Por exemplo, quando você fala que a igreja é divina em Jesus e Pedro, não, ela é divina em Jesus, né? No Cristo, né? Pedro já faz parte da humanidade da igreja. Porque Jesus é o Cristo. E Jesus, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do mistério encarnado, é o Verbo. O Verbo que assume, né, a carne e que tem nome de Jesus. Mas nele está a divindade. Pedro é a continuidade histórica do mistério, né, do mistério que o Cristo institucionaliza, né, e que traz para a humanidade. Até eu acho interessante porque eu tinha um professor na teologia, isso parece heresia, mas não é não, já vou me explicar. Ele fala assim: Jesus queria o reino, mas Pedro fez a igreja. Interessante isso, né? O desejo de Jesus era o reino de Deus, mas nós só conseguimos dar a ele a igreja, ainda. Porque a igreja é uma formatação humana, limitada, porque somos humanos, mas estamos a caminho. Por isso que o Concílio Vaticano II fala de maneira tão bonita que o reino de Deus subsiste dentro da igreja. A igreja de Cristo subsiste dentro da igreja católica. Isso é, nós estamos conectados ao princípio do mistério, mas nós não somos a totalidade do mistério revelado. Nós somos a plenitude do mistério revelado. É por isso que nós temos que ter muita tolerância com as outras religiões que são diferentes das nossas. Ela está em conflito porque justamente ela teve um encontro com outras religiões, com outras culturas. E é bonito que a gente também precisa identificar que as outras religiões, as outras culturas, também vivem a sua experiência de Antigo Testamento. Nós também vivemos, antes de chegar a Jesus, a gente passou pela experiência do Antigo Testamento. Então a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, tá certo. Então aqui nós temos uma primazia, a primazia de Pedro. É a igreja que Jesus institui, porque ele queria o reino, esta igreja significava a presença do reino. Por isso que hoje, quando nós realizamos a Eucaristia, quando nós atendemos, quando nós ministramos os sacramentos de maneira geral, nós estamos apressando o reino de Deus. Não tem aquela música do Padre Jonas bonita? Somos, Senhor, tua igreja, que apressa a tua vinda gloriosa. Isso é lindo. A igreja apressa a vinda do reino, porque na verdade o nosso objetivo é o reino de Deus. Agora, enquanto nós somos igreja, nós somos limitados. É a parte de Pedro, que negou inclusive o mestre no momento da morte. No momento do Calvário, Pedro negou. Esses limites, minha filha, nós os assumimos com todas as suas características. Os limites sociais, os limites financeiros, os limites econômicos, né? Os limites filosóficos, os limites... Tudo que diz respeito ao nosso limite está dentro da igreja. Porque ela é guiada por homens e mulheres limitados. Nós, o tempo todo, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa de rezar. A oração é o mecanismo que purifica o que é humano. Isso é tão bonito. Você pensar que quando você reza, você está passando por um processo de purificação daquilo que é excessivo em você. Assim como nós precisamos passar o ouro pelo fogo, né, para purificar, nós também precisamos orar. Nós precisamos ritualizar a nossa fé, porque é o momento em que a gente joga os excessos. É para a gente tomar contato com a nossa fraqueza e superá-la em Deus. A graça de Deus está agindo o tempo todo, mas onde que ela age? Na natureza humana, que é limitada. Então o processo de Deus em nós é lento. Ele fica mais acelerado à medida em que a gente se converte mais, né? Então quanto mais essa igreja estiver convertida, mais rápida será a ascensão do reino sobre esta igreja. Então é bonito a gente pensar isso. A igreja de Deus a igreja está aqui. Ela tem características humanas, porque ela é feita de pessoas, mas ela é uma instituição divina, isto é, nasceu do coração de Jesus. Mas o que é que Jesus quer que esta igreja chegue a ser? Reino de Deus. Por isso que nós não podemos ficar brigando entre nós,
Senão é uma hipocrisia da nossa parte. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição.